Pois é, líder, mas fica muito difícil porque o presidente é contra qualquer medida de restrição. E é isso que os governadores e prefeitos que estão em contato direto com a sua população e veem o colapso do sistema de saúde são obrigados a fazer, são obrigados a adotar para frear a transmissão comunitária. E isso, curiosamente, ficou de fora da reunião de ontem. Não se falou nada sobre isolamento social e sobre restrições mais drásticas. A Fiocruz aponta que seriam necessárias de 2 semanas a 21 dias de restrições rígidas em todo o território nacional para conter a expansão, a disseminação do vírus. O senhor acha que esse tema tem que ser tratado e discutido com mais abertura e com mais seriedade? Temos mais de 3 mil mortes por dia, pessoas morrendo na fila de espera de UTIs. Nós temos, este assunto já está decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É competência do prefeito, cada prefeito baixa o seu decreto. E nós não temos a mesma situação de emergência em todos os 5.600 municípios do Brasil. Então, é natural e até útil que cada situação seja tratada dentro da sua gravidade. Então, já foi confirmado pelo Supremo que é o prefeito que tem autonomia para gerir a saúde no seu município. O Ministério da Saúde, na melhor hipótese, pode adotar uma diretriz. A Organização Mundial da Saúde propõe uma diretriz. Países aceitam ou não, adotam ou não. Então, no caso do governo federal, o governo federal é propositivo de ações, mas não tem autonomia para executá-las e implementá-las. Se ele propuser e o município for contra, não faz. É o nosso sistema. Então, não é cobrar do governo federal que ele tome uma... Não, vamos todo mundo fazer isso. Primeiro, porque não pode, não tem autonomia. Segundo, porque é inútil nós adotarmos uma medida igual para todos os municípios do Brasil, que estão em situações de pandemia. Com critérios, líder. Fica muito difícil a comunicação para a população entender quando o presidente diz saia, vá trabalhar, isolamento não funciona, e quando os governadores e prefeitos pedem para a população ficar em casa. Quer dizer, eu entendo que os prefeitos e governadores têm autonomia, mas é uma diretriz com critérios, quando cada região deve fechar, barreiras sanitárias, movimentação de aeroportos, movimentação interestadual. A União tem autonomia para resolver essas questões também, pode ajudar. Ela pode ajudar, mas não tem autonomia para resolver. Vamos deixar claro isso. Não adianta achar que tem, porque não tem. É só ler as decisões do Supremo. Não queiram cobrar do governo federal uma tomada de medida que ele não pode implementar, porque vai acontecer igual o prefeito e o governador. Então aí, o prefeito da capital de São Paulo brigando com o governador, um quer fechar 10 dias, o outro não quer. Aí o Rio de Janeiro, o governador uma coisa, o prefeito outra coisa. Não é só o governo federal que está nesse embate. Né? Os entes que fazem parte da gestão da saúde é que estão em divergência. Eu defendo um discurso harmônico e acho que é isso que se tentou fazer ontem, lá com todos os poderes. Olha, vamos nos organizar para combater a pandemia, mas você não pode impedir um prefeito de entrar na justiça contra uma decisão do governador. Né? Então, para a gente evitar de ficar criando expectativas que não se confirmarão, nós temos que avançar. Quando se decidiu, fique em casa até ter falta de ar para todo mundo, isso não resolveu o problema da pandemia. Né? Quando você vê o início da crise no Amazonas, matou 90 pessoas por 100 mil. E no Sul, matou 30 pessoas por 100 mil. Porque no Sul era, se trate nos primeiros sintomas. Procure o médico nos primeiros sintomas. E no Norte, ainda era, fique em casa até ter falta de ar. A gente não pode ter critérios únicos, né, num país continental como o Brasil, com mais de 5 mil municípios. Amanda, antes da pandemia, nós tínhamos 8% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Nós temos hoje 9,4%. Quanto que é 1,4% de 8 bilhões de pessoas? E o que a gente São vai 8 fazer? bilhões, 8 bilhões, quanto é que dá isso? Dá 120 milhões, eu não sou muito bom de matemática. 120 milhões de pessoas atiradas à extrema pobreza, e pobreza mata. A gente está abrindo mão dessas pessoas. A gente está sofrendo com as mortes por coronavírus. Fazer políticas públicas para proteger essas pessoas, para proteger os vulneráveis. Fizemos o auxílio emergencial, é o maior programa de transferência de renda do mundo. 68 milhões de pessoas, ajudou e agora é um auxílio 68 emergencial. milhões de pessoas. Lógico, fez certo. A gente não deveria ter parado nunca. A gente teve 3 meses já pagando o auxílio, agora temos um auxílio
que vai ser muito menor. Amanda, o governo federal abriu mão de impostos, adiou adiou o prazo de pagamento de impostos. Os governos estaduais fizeram isso. Sério, indignação com mortes na pandemia para quem aponta o dedo para o regime chinês comunista. Quem não faz isso, na minha opinião, está fazendo politicagem. Que fizeram com o Trump aqui, pararam de falar da pandemia agora que o Trump saiu, e estão fazendo no Brasil e vão fazer até o ano que vem. Isso chama-se politicagem e não empatia verdadeira. Agora, quer apontar para o verdadeiro culpado, vamos começar a falar mais da China. Isso ninguém fala, né? Parece que não pode. Não, a China tem que, essa responsabilidade, a culpa da China tem que ser investigada por não ter soado o alarme antes e falado sobre a pandemia, de ter deixado essa pandemia se alastrar e sair do seu território. É lógico que isso tem que ser investigado. Agora, eu não vou dizer, até porque uma equipe da OMS já esteve lá, de que o vírus foi produzido no laboratório chinês, porque isso é teoria conspiratória. Então, a gente tem que separar fatos, objetivos, realidade de teoria conspiratória. Essa equipe, esses médicos da OMS já estiveram lá e já constataram para tentar investigar justamente como essa pandemia surgiu. E não há nada que aponte nesse sentido, a não ser, claro, teorias fantasiosas. Mas sabe o que acontece? Não é isso que está acontecendo no Brasil. Não é isso que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte. Se eu disser para você, olha, tem um suco aqui de sabor X, qualquer sabor, e o presidente Jair Bolsonaro elogiou esse suco, você vai falar contra. Não importa se o suco salva uma vida, duas ou nenhuma. Você vai falar contra. Porque é tudo culpa dele. Tudo é culpa dele. Vamos ignorar momentaneamente e saber objetivamente, logicamente, quais são os instrumentos, as ferramentas, as armas que o Brasil vacinas foram compradas e vocês estão criticando agora a compra das vacinas, por exemplo. Isolamento vertical, falavam contra tratamento precoce. Quem falava contra a vacina? Distanciamento social. Não falávamos contra a vacina. Quantas pessoas a gente ouviu dizendo que a vacina desenvolvia? Não falávamos contra a vacina. Acontece que falamos contra a vacina há uma tentativa de se colocar esse rótulo de negacionista. Se você sai para trabalhar, por exemplo, você tem que se sentir culpado. Mas, Amanda, vacinas feitas às pressas podem ter problemas e é legítimo você ter questões e não aceitar como panaceia. Agora, o mesmo que fala que demonizar a vacina é o que é fake news, apenas apontavam para a pressa, e entrevistamos vários aqui sobre isso e fizemos essas perguntas legítimas, né? São os mesmos que demonizam remédios que são conhecidos há décadas, que emissoras recomendavam para mulher grávida na época da Zika, que na Wikipedia mesmo você diz, por exemplo, que a OMS considera a ivermectina um remédio absolutamente seguro, e agora as manchetes de jornais é que tem uma pessoa que morreu por problema no fígado. Não quer dizer, funciona. acharam É assim. Olha, Lacombe, nós vamos ver agora a ala anti-bolsonarista histérica da imprensa elogiar o Centrão, né? Então nós vamos chegar nesse ponto agora. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui, acho que foi muito bem resumido pelo deputado Paulo Eduardo Martins, que disse que a Lava Jato foi desmoralizada, né? Reabilitaram Lula, né? E o Bolsonaro sofre um desgaste evidente por conta da demonização midiática e a exploração da pandemia por conta dos seus adversários, né? E aí é isso, é instinto de sobrevivência das antigas criaturas do pântano, como dizia o ministro Paulo Guedes antes, né? Estão percebendo, farejando fraqueza e partindo para cima, né? Então é mais ou menos disso que se trata, não consigo ver muita explicação nobre para esse avanço do Centrão, não. Perceberam ali a fraqueza. Olha que curiosidade, né, Lacombe? Na mesma hora em que o presidente abaixa o tom, faz uma fala serena, enaltece a vacinação, marca uma reunião, a mídia e o Centrão sobem o tom contra o presidente. É óbvio que isso é um jogo, né? O Churchill dizia o seguinte: é difícil negociar com a cabeça na boca do tigre. Pela ordem. Achei que está levantando a mão. Não, eu só ia dizer o seguinte, Constantino. Primeiro, da sua fala, o sinal de fraqueza, e há um sinal de fraqueza, as pesquisas de popularidade ou impopularidade do presidente Bolsonaro indicam isso, tanto que ele fez uma inflexão no tom, começou com a vacina, com a mudança do ministro da Saúde e depois com esse encontro ontem que queria simbolizar a união, mas pelo visto não satisfez todas as pressões ali por mudança. E, por outro lado, vocês vivem repetindo
aqui, nossa, tinha que tirar o Rodrigo Maia da presidência da Câmara, ele que travava tudo. Puseram Arthur Lira, um candidato do presidente, que recebeu o apoio do presidente da República. Vocês disseram que tudo bem, nesse caso, a aliança com o Centrão, porque não havia outra forma de governar a não ser com o apoio do Centrão. Então tá aí, gente. Então agora tem vantagens e desvantagens nessa aliança, como Arthur tudo Lira na foi vida. o candidato possível, né? A política é a arte do possível. Amanda, eu não leio os mesmos jornais e os mesmos sites de notícias que você, mas então... Não, isso foi colhido em conversas de WhatsApp mesmo, com parlamentares e com fontes. Eu só queria citar, o Rodrigo citou o deputado Paulo Eduardo Martins,